Oi gente, tudo bom? Meu nome é Guilherme Donadio e para quem ainda não me conhece, eu sou divulgador aqui no Grupo Editorial Pensamento. Hoje eu vim apresentar para vocês os nossos lançamentos mais recentes. Começando pela editora Cultrix com o livro de receita das carnes veganas. Gente, como assim? Carnes veganas. Apesar do nome ter essa brincadeira, e a gente até colocou aqui o carnes em vermelho e o veganas em verde, é um livro muito interessante. A Miyoko Shiner, que é a autora do livro, ela trabalha com consultoria nutricional e produção de insumos e ingredientes veganos lá nos Estados Unidos. E nesse livro aqui, ela apresenta pra gente diversas receitas baseadas em pratos onde se originalmente usa como proteína carne, só que veganas. Então aqui, por exemplo, esses tacos dá vontade de comer agora, enquanto eu tô gravando aqui 9 da manhã. Mas enfim, o que são as carnes veganas? São receitas veganas, sem nenhum ingrediente de origem animal, inspiradas em receitas que originalmente usam carne. Ah, mas pra quê? Se não é carne, pra que chamar de carne? Exatamente, não é carne, a gente chama de carne justamente para inspirar pessoas que estão fazendo uma transição para o veganismo ou vegetarianismo para que consumam e saibam o que esperar em textura, gosto, aroma, sabor, perfil. Para pessoas que abandonaram o consumo de carne, seja por motivos éticos, seja por motivos de saúde, seja por motivos religiosos, e agora buscam receitas que lembram elas daqueles pratos que elas comiam e que usavam carne. Então é muito importante que a gente tenha esse termo, carne vegana, para aumentar a aderência ao veganismo. Nesse livro aqui a gente vai ter receitas de todos os tipos, salgadas, que trazem a carne, colocando aqui uma aspa, tá? Como ingrediente principal. Receitas de todas as regiões do mundo, algumas delas ilustradas, alguns ingredientes especificados. Quais são os principais substitutos da carne? Principalmente cogumelos, nozes, cenoura, tudo por um processo de cura, por um processo de defumação, por um processo de marinar, para a gente ter aqui um sabor mais complexo, mais enriquecido e mais próximo da textura e da aparência das receitas originais. Eu indico esse livro aqui para todo mundo que quer presentear alguém que está se convertendo ao veganismo, para quem é vegano ou não, mas quer fazer uma receita mais saudável, uma alimentação um pouco mais consciente, e para quem gosta de culinária no geral. Continuando com a editora Cultrix, trago aqui para vocês do Keith Campbell a nova ciência do narcisismo. Aqui, ó. Gente, vamos separar as coisas. Narcisismo é uma coisa, transtorno de personalidade narcísica é outro. O que é o narcisismo? Narcisismo é um traço da personalidade no qual a gente tem um grande apreço pela nossa própria aparência, pela nossa própria companhia, a gente se acha superior aos outros e por conta disso a gente acaba manipulando as pessoas. Olha só, eu tô falando a gente porque todo mundo, eu, você que tá me assistindo, tem traços narcísicos na personalidade. É um importante mecanismo de defesa do nosso ego que começa na infância. Se a gente não tem traços narcísicos, as pessoas fazem o que quiser com a gente porque a gente não tem amor próprio. Então é importante sim ter traços narcísicos, mas como eu disse, não é pra gente confundir isso com o transtorno de personalidade narcísica. Existe um DSM-5, é uma doença, é classificado como um transtorno e causa sofrimento tanto para a pessoa que tem quanto para quem está ao redor. O transtorno de personalidade narcísica é mais frequente em homens, quase 90% dos casos, e principalmente em pessoas em posição de poder ou destaque, porque a exposição midiática já faz a pessoa ter esse comportamento um pouquinho mais autocentrado. Neste livro aqui, Keith Campbell explica pra gente o que é o narcisismo, como ele se apresenta nos dias de hoje. A gente vive em uma sociedade de consumo, a gente vive em uma sociedade de espetáculo, a gente tem exposição midiática o tempo inteiro. Eu estou aqui, por exemplo, em frente a uma câmera, me olhando no espelho enquanto eu falo com vocês.
né? A gente já tem narcisismo inculcado até nesse tipo de conteúdo. Então é importante a gente saber o que é o narcisismo, o que é o transtorno, o que afeta a gente, o que pode afetar a gente e como a gente pode se proteger de pessoas com comportamento narcísico e como a gente pode modular o nosso próprio comportamento para que a gente se respeite, para que a gente pegue um pouco mais leve, para que a gente entenda o que faz ou não sentido para o nosso comportamento e para o nosso dia a dia. Indico esse livro aqui para quem tem um interesse pelo tipo de comportamento, para quem tem interesse por psicologia, mas não quer nada profissional, apesar dele ser profissional, para quem quer um conteúdo um pouco mais leigo e para quem quer entender um pouco mais sobre quem é narcisista. Beleza? Bom, vamos continuar falando de psicologia, ainda na editora Cultrix, com uma reedição, uma nova edição de um livro muito bom, que é o Espelhos do Self. Ele é organizado pela Christine Downing e ele tem artigos de pessoas assim, comuns do dia a dia, como Carl Jung, ou a Marie-Louise von Franz, Robert Bly, James Hillman, Murray Stein, entre outros. Alguns deles até com obras já editadas pela editora Cultrix. Em Espelhos do Self, a Christine Downing apresenta uma coletânea de artigos que vão falar sobre todos os processos de individuação dentro da obra de Carl Jung. Então a gente começa ali com a sombra, a gente passa pelos arquétipos e vai entendendo cada um desses aspectos da personalidade, do processo formador do indivíduo, da maturidade psicológica. Este texto é psicológico, este texto é sim mais profundo, com uma linguagem um pouco mais técnica, mas ele é acessível. Eu que não sou da área de psicologia consigo fazer uma leitura, ter a minha interpretação e entender aquilo que é proposto aqui e apresentado. São artigos muito bons, são fundamentais para quem estuda psicologia e também para quem quer aprender mais sobre a própria psique, para quem estuda letras e quer fazer um artigo sobre personagem, para quem estuda jornalismo e quer entender mais sobre perfis psicológicos. Dá para a gente trabalhar ele em várias áreas de conhecimentos humanísticos. Indico ele aqui para profissionais, leigos e pessoas que querem entender sobre personalidade. Continuando com os nossos lançamentos, mas indo para um outro gênero, para outro assunto e para outro selo editorial, trago aqui a nossa aposta do mês da editora Jangada, da Natasha Solomons, a Bela Rosalina. Não sei se vocês conhecem a Rosalina, mas aqui no livro a gente tem uma introdução. Antes de Romeu amar Julieta, ele amava a Bela Rosalina. A Rosalina é uma prima da Julieta, da obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Ela aparece em um dos cantos da obra, com Romeu se referindo a ela como a garota que partiu o coração dele. E a Natasha Solomons, muito criativa, pensou em cima da obra de Shakespeare em dar uma voz para essa Rosalina, que no livro é a nossa protagonista, de 15 para 16 anos, de uma família muito rica, que é a família Capuleto, a família da Julieta, de quem ela é prima. A Rosalina acabou de perder a mãe, ela está um pouco enlutada, a família dela decide colocá-la num convento a pedido da mãe, só que ela quer viver, ela é uma adolescente, ela quer conhecer a vida. E ela pede um prazo para o pai dela, que concede 12 dias para que ela aproveite tudo antes de ir para o convento. Na primeira noite desses 12 dias, ela vai para uma festa na casa da família Montecchio, a família do Romeu e a família rival da família Capuleto. Ela vai disfarçada, ela conhece o Romeu, se apaixona por ele e começa um caso com ele. Eu não vou dar detalhes porque eu quero que vocês leiam, mas esse caso não termina muito bem e instantaneamente o Romeu começa a ir para cima da prima dela, a Julieta, com intenções amorosas ou mais. E a Julieta tem 12 para 13 anos. Ele também é adolescente. E nessa época a gente tem um conceito moral e de idade e de expectativa de vida diferente. Mas é importante a gente prestar atenção nisso aqui no conteúdo do livro. Conversa vai, conversa vem. A missão de vida da Rosalina antes de ir para o convento vira impedir que uma tragédia aconteça entre Romeu e Julieta. E aí é só com a leitura. Vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro do livro. Apesar de ser um romance, apesar de ser um spin-off, ele é um livro que traz aqueles mapas muito comuns em livros de fantasia no começo, para mostrar como era a Verona, na Itália, da época de Shakespeare. E a gente também teve um cuidado de dar um aspecto envelhecido para a lombada do livro, mantendo o interior no papel pólen normal.
Então ficou muito legal, a leitura fica muito gostosa. É uma leitura fluida, ele tem capítulos um pouquinho mais longos do que outros livros da mesma temática, mas são capítulos gostosos, de fácil compreensão. Ela usa um pouco da linguagem do Shakespeare misturada com a linguagem dela, e no final fala sobre como ela criou a Rosalina. Não vou falar do final também. Leiam e me falem, porque é muito, muito legal. Beleza? E partindo agora para os lançamentos do selo Pensamento, trago aqui para vocês do Shiri Aurobindo, já autor da casa, Ensaios sobre a Gita, a canção do bem-aventurado. Shiri Aurobindo, especialista em Gita, um sábio do hinduísmo, sábio do esoterismo indiano e oriental, traz aqui pra gente ensaios escritos no começo do século XX sobre a Gita. E assim, a gente já tem aqui alguns livros sobre Gita, por exemplo, o Bhagavad Gita, e aí a gente trata no masculino, mas aqui ele trata no feminino, porque uma das traduções de Gita é a canção. E ele vai tratar muito sobre esse aspecto musical, sobre esse aspecto de aventura, de epopeia, e fala um pouquinho sobre os ensinamentos ocultos, sobre os ensinamentos mais óbvios, sobre as meditações, reflexões. É um livro bastante denso, bastante específico para quem estuda. Não é um livro que vai ter aquela procura imensa, mas é um livro fundamental para quem quer entender religiões orientais, para quem quer entender o pensamento indiano e para quem quer entender o hinduísmo de forma geral. E para finalizar os lançamentos do mês, por último e não menos importante, trago aqui um livro de uma autora que já é uma autora da casa, que é a Cyndi Dale. A gente tem aqui na editora o Manual Prático do Corpo Sutil e a Enciclopédia de Anatomia do Corpo Sutil. E agora a gente está lançando o Oráculo do Corpo Sutil. Como os nossos oráculos, vocês já estão acostumados, ele vem numa caixinha, essa caixinha aqui, quadradinha, inteira holográfica, por fora e também por dentro. Ela tá vazia de propósito porque eu vou mostrar o que vem dentro da caixinha. Espera aí. A gente tem aqui o livro que fala sobre o corpo sutil e sobre a leitura do oráculo. É um livro muito fácil de referência. Por quê? A gente tem aqui separado por tema e por cor os capítulos. E além do livro, a gente tem aqui as cartas. Essa aqui é a frente das cartas. Aqui o verso das cartas. O verso envernizado, a frente fosca para facilitar o manuseio, para facilitar embaralhar. E aqui a gente vai ter um poder de cura do nosso corpo energético através do oráculo. Então, o corpo sutil, quando a gente fala sobre esoterismo, sobre crenças espirituais, a gente tem o corpo humano dividido no corpo físico, no corpo sutil, no corpo espiritual, no corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental. E o corpo sutil é um corpo que está entre os outros. Ele faz essa transição entre o plano físico e o plano astral. Então a gente trabalha a cura energética e a cura do corpo sutil com várias técnicas, entre elas acupuntura, massagem, reiki, doin, imposição de mãos, jinshin, meditação, cura prânica, pedras, cristais, uso de chakras. E aqui no livro e nas cartas a gente tem toda essa energia apresentada para que a gente possa curar o nosso próprio corpo sutil ou trabalhar a cura do corpo sutil de outra pessoa usando as cartas e usando uma leitura ou usando uma adivinhação. É muito interessante. É um tipo de leitura muito cuidadosa com a nossa própria saúde, com a nossa própria energia, com a cura vibracional no geral. E a Cyndi Dale é especialista no assunto. Os outros livros que a gente tem aqui são bastante densos, bastante intensos. E este aqui já é mais prático, já reduz aquele momento da leitura, aquele momento da adivinhação e do oráculo. Recomendo para todo mundo que faz alguma dessas práticas que eu mencionei aqui, para quem se interessa por cura, esoterismo e para quem trabalha com leitura e adivinhação de oráculos e também de tarôs. Está aqui então o nosso oráculo do corpo sutil.